Oi, gente, tudo bem? Então, olha só, para você que me acompanha, você está sempre me ouvindo falar sobre crenças, pensamentos fortalecedores, pensamentos limitantes, assim como crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Você já deve ter me escutado falar sobre família disfuncional, você deve ter me escutado falar tantas terminologias e talvez alguma delas você não tenha compreensão. E hoje eu queria separar esse vídeo para te explicar sobre crenças, que é a base normalmente de todas as coisas que eu venho aqui explicar para você. Então, deixa eu começar te explicando crenças e depois eu vou te falar um pouco sobre pensamentos e o efeito disso tudo na gente, ok? Vamos começar pensando assim. Crenças são programações mentais. Quando a gente pensa em programação, é alguma coisa que já está pré-estabelecida para funcionar de algum jeito. Por exemplo, vamos pensar no computador. Quando você digita alguma coisa no Word, você está preparando algum material e você quer copiar e colar, normalmente a gente faz o quê? Aperta Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar aquele documento, aquela parte em algum lugar que a gente queira. Se você quiser copiar e você, no lugar de apertar Ctrl+C, você apertar Ctrl+V, querendo copiar, simplesmente não vai funcionar, porque aquela tecla não está programada para isso. Essa função não está programada para isso. Então, se você quer copiar, você precisa apertar Ctrl+C. E se você quer colar, você precisa apertar Ctrl+V. E assim vai funcionar. Por quê? Está pré-estabelecido que esta é a função daquela programação. Entendeu? Quando a gente vem para pessoas, as crenças funcionam mais ou menos assim. Tem uma programação criada, que é essa crença, que nos faz funcionar de um determinado jeito ou nos faz funcionar de outro determinado jeito. A maior parte das nossas crenças, as crenças que estão mais fortes dentro de nós, normalmente, são aquelas criadas do 0 aos 12 anos e para algumas pessoas pode estender até os 15 anos. Mas, no geral, do 0 aos 12 anos são criadas nossas crenças mais importantes. E como essas crenças são criadas? Bom, elas podem ter sido criadas de duas maneiras. Ou alguma coisa que aconteceu, algum evento na nossa vida, nessa faixa etária, que teve um forte impacto emocional, teve muito impacto nas nossas emoções, e aquilo ali é como se virasse uma chave no nosso cérebro aqui dentro e cria-se ali uma crença, ok? Ou coisas que nós repetimos, que repetiram para nós, coisas que nós ouvimos, que nós vimos e que nós sentimos de forma repetitiva. Então, essas coisas podem, por exemplo, não ter tido um forte impacto emocional, mas como ela foi repetida, se estabelece ali uma crença, se estabelece ali uma programação mental, e a partir dessa programação, a partir dessa crença, nós vamos ter um caminho neural, uma forma de pensar que vai nos levar a sentir coisas, e isso influencia diretamente os nossos comportamentos, influencia as nossas escolhas, influencia nossas ações ou nossas reações, entendeu? Betânia, mas essas crenças então só são formadas do 0 aos 12? Não, eu disse que nossas principais crenças são formadas de 0 aos 12, mas a gente forma crenças durante a vida toda, e que bom, por quê? Tem uma parte boa e tem uma parte que não é tão legal assim. Uma pessoa pode ter crenças saudáveis, crenças fortalecedoras a vida inteira no seu treinamento familiar, no seu contato com o seu meio social, mas lá na vida adulta ou na adolescência, ela pode acontecer um evento com um forte impacto emocional na vida dela, um evento que não é bom, um evento que causa dor, e ali ela forma uma nova crença, entende? Uma crença que é tão forte que entra no lugar da outra crença.
ou que pelo menos faça ela questionar aquela crença fortalecedora que ela teve antes. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode vir de formação de crenças desde a infância, crenças que são muito limitantes, que geram pensamentos e nutrindo pensamentos muito limitantes, e aí tendo resultados na vida que não são muito bons, né? Tendo resultado na vida que vem de consequência aos comportamentos que ela tem. E esses comportamentos, é claro, são influenciados por essas crenças criadas durante a infância e adolescência. É possível para essa pessoa, quando chega na vida adulta, ter uma reprogramação dessas crenças, uma ressignificação dessas crenças. E o que seria isso? Da mesma forma como foi criada lá, agora também a gente pode criar novas crenças aqui. É claro que de uma forma muito mais consciente, sabendo do que a gente está falando. Eu posso ter algum evento na minha vida adulta que tenha um forte impacto emocional, positivamente, que tenha um impacto positivo na minha alma, nas minhas emoções, que me fez ouvir, ver e sentir coisas muito fortes de uma só vez, e isso vir mudar todo um padrão adoecedor, ou pelo menos me fazer questionar esse padrão adoecedor e propositadamente eu começar a me comunicar de uma forma mais saudável, mesmo que ainda eu não sinta, mesmo ainda que os meus pensamentos tentam brigar com isso, dizendo que não é verdade, que o que a gente está comunicando é hipocrisia, falsidade, porque essa não é a verdade dos fatos, mas entendendo que como se programa uma nova crença, eu posso me expor a ver, ouvir e sentir coisas de uma direção diferente. E aí eu começo a reprogramar as minhas crenças. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Mesmo que eu tenha criado em mim, seja por que forma que foi, crenças limitantes, e eu tenha vivido uma vida debaixo de crenças limitantes, é possível reprogramar essas crenças e tornar essas crenças fortalecedoras. Betânia, o que é uma crença limitante? Uma crença limitante é aquilo que me limita de ser quem eu fui criado para ser. É aquilo que me limita de fazer coisas que eu sou perfeitamente capaz de fazer. É aquilo que me limita a viver, ter os resultados positivos daquilo que Deus sonhou para mim. Sabe? E o que é uma crença fortalecedora? Uma crença fortalecedora é aquela que me permite ser, que me empurra para ser quem eu nasci para ser. É aquela que me empurra a viver e fazer e produzir o que eu sou capaz de produzir. E por que eu sou capaz de produzir? Porque, olha, se nós tivéssemos dimensão do poder que Deus colocou em nós, do poder aqui no nosso cérebro que nós temos de produzir coisas extraordinárias. Eu gosto muito quando a doutora Caroline Leaf, ela diz que depois de Deus, no universo, o que há de mais poderoso é a sua mente. Mas que poder é esse? É um poder colocado pelo próprio Deus. Só que nós não conhecemos tudo que nós temos. E aí limitamos, mas com crenças potencializadoras nós conseguimos usufruir o máximo daquilo que Deus colocou em nós, daquilo que Deus implantou em nós. A ciência nos prova o tempo inteiro como Deus é extraordinário na criação do ser humano. Eles, é claro, muitos dos cientistas não acreditam em Deus, mas para nós que acreditamos, todas as descobertas que elas fazem do corpo humano sobre o cérebro, o pensamento, é só a comprovação de como Deus é poderoso e como Ele nos criou tão poderoso quanto Ele. É claro que Ele supera tudo. É claro que Ele é maior que tudo, mas não foi à toa que Jesus passou aqui e disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele, porque Ele delegou poder a nós para fazer coisas extraordinárias, mas acima do fazer, para ser. Mas é impossível ser quando somos dominados por crenças limitantes.
Crenças limitantes que geram pensamentos limitantes sobre nós mesmos, pensamentos limitantes sobre o mundo que nos rodeia, o mundo em que vivemos, crenças limitantes sobre as pessoas que se relacionam conosco. E a questão é, por que da importância de desmanchar essas crenças limitantes e gerar em nós crenças potencializadoras? Porque tudo que chega a nós passa por esse filtro dessa programação mental pré-estabelecida. Quando eu falo de pré-estabelecida, eu falo desse padrão criado dos nossos 0 aos 12 anos. É extremamente desafiador, né? Essa reprogramação mental, mas é perfeitamente possível. Então, por isso eu estou sempre falando sobre isso, porque transformar, tirar o ser humano de total ineficácia e de uma visão completamente distorcida sobre si e torná-lo alguém que gera vida, que não só tem uma vida, mas gera vida em outras vidas, vida de Deus em outras vidas. Então o meu intuito de estar sempre falando sobre isso é conseguir colocar em você essa essência de que você é algo extraordinário, você é uma criação linda, uma criatura linda que Deus criou. E se você não consegue perceber isso, é porque com certeza tem crenças limitantes aí que estão gerando pensamentos muito limitantes e autodestrutivos que não te permite viver. Esse processo de reprogramação de crenças em nós é literalmente um processo, tá? A gente que construiu crenças a vida inteira e de repente quer começar a reprogramar as crenças limitantes. Muitas pessoas eu percebo que não tem muita paciência com isso. Isso está demorando demais, já era para ter acabado e eu tô aqui na mesma. Gente, crença é uma coisa muito absoluta dentro de nós. A crença vira uma certeza absoluta sobre alguma coisa. E para você desmontar uma certeza absoluta, é necessário um processo mesmo. Até porque, para manter essas crenças absolutas, mesmo limitantes dentro de nós, a gente tem muitas histórias, muitas justificativas que a gente conta para isso. Por exemplo, você fala desse jeito porque você não viveu o que eu vivi, porque quem passou pelo que eu passei sabe. Não, a minha vida prova que isso é verdade. E às vezes é a verdade só por conta de você ter essa crença. E que quando você muda a crença, você percebe que aquilo que era verdade absoluta para você antes, agora não é mais. Então, aquela verdade absoluta precisa ser questionada primeiro. E precisa haver um processo de convencimento de que há uma outra verdade que não é aquela. Sabe uma coisa bem legal? Quando a gente vê uma pessoa com crenças muito limitantes, que veio de família às vezes muito disfuncional, que passou por muita coisa na vida, ou veio até de uma família saudável, funcional, com crenças mais fortalecedoras, mas que sofreu muitas perdas durante a vida e é muito sofrida emocionalmente, e essa pessoa, por exemplo, encontra Jesus. E ela tem uma experiência com Jesus. E aquela experiência, dentro dela, tem um forte impacto emocional. Quantas vidas eu vi sendo transformadas por conta desse processo de um novo relacionamento com Deus. Alguém que não vivia uma intimidade com Deus, não sabia quem era Deus, ou sabia quem era, mas não vivia esse poder na vida dela, e de repente ela começa a caminhar nessa direção e a vida da pessoa começa a ser transformada. A gente até escuta algumas pessoas dizerem assim, fulano depois que entrou para a igreja virou todo bonzinho, depois que aceitou Jesus tá todo bonzinho, agora não faz mais isso, não faz mais aquilo. E isso é um processo de reprogramação de crenças. E agora ele se torna capaz, ou ele, na verdade, acredita agora que é capaz de fazer coisas que ele não fazia antes, de ser alguém que ele não era antes. E agora ele não precisa mais de algumas bengalas que antes ele precisava.
Ah, mas fulano tava lá, todo bonitinho, e aí depois, não quis mais saber de Deus e voltou pro mesma lama. É claro, porque ele voltou num processo de reprogramação mental pro outro, na outra direção. E cada vez que a gente decide caminhar por um caminho diferente, mudar o nosso contexto, mudar a nossa comunicação, as nossas crenças vão mudando. Porque tudo que chega até mim, que produz um forte impacto emocional na minha vida, ou que torna um processo repetitivo de audição, daquilo que eu estou escutando, daquilo que eu estou vendo, ou daquilo que eu estou sentindo, está formando crenças em mim o tempo todo. Então, o tempo inteiro nós estamos num processo de formação de crenças e de reprogramação de crenças. Eu, por exemplo, quando eu encontrei Jesus na minha vida de verdade, que eu tive uma forte experiência com Ele, eu já tinha mais de 20 anos. E eu escutava falar dele, eu mesma falava dele a vida inteira, mas isso não tinha mudado nada na minha vida, porque eu não tinha vivido uma experiência com um forte impacto emocional. Só que isso virou uma chave dentro de mim, mas eu ainda assim precisei de processos e processos para ir ressignificando as minhas crenças, porque minhas crenças limitantes não era só desrespeito a Deus, era em respeito a mim também. Dizia respeito às pessoas à minha volta, dizia respeito ao mundo que eu vivia. Então aquela insegurança que eu tinha em relação ao mundo por causa das minhas crenças, tinham que ser reprogramadas, precisavam ser reprogramadas. E o programa de cura interior e restauração emocional que eu fui inserida logo a seguir foi maravilhoso para mim. Teve jeito para mim, está tendo jeito para mim, tem para você também. Eu espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido melhor e que de alguma maneira você tenha se visto, se encontrado de uma melhor forma, detectado aí algumas crenças limitantes para que você possa ressignificá-las, trabalhá-las e obter crenças mais fortalecedoras. Beijo no coração.